Então quer dizer que te disseram que APIs RESTful tem que utilizar substantivos ao invés de verbos. Avisa essa pessoa que RESTful não é CRUD. Vem comigo e vamos desmistificar esse mito. Seja muito bem-vindo ao canal do Desenvolvedor I.O. Eu me chamo Bruno Brito, sou Microsoft MVP e pai de um monte de 3 filhos. E estou aqui para te explicar a confusão que existe na definição de API RESTful, que com certeza detona sua mente e a expressividade do seu sistema por uma limitação mal interpretada e amplamente divulgada por aí. Já consumiu uma API onde nada era intuitivo? Get que fazia update no banco, Post que faz consulta, daí te disseram para usar REST. Mas então, também te disseram que APIs REST tem que utilizar substantivo ao invés de verbo. E agora, como fazer para traduzir a complexidade do seu sistema em um padrão que não permite verbos na URL? Segundo essa definição, se a gente analisar sob o olhar do HTTP e seus 5 verbos get, post, put, patch e delete, logo o nosso sistema se torna um CRUD, pois os 5 verbos remetem diretamente às bases do CRUD, que é create, remove, update e delete. Então, REST não é um padrão sobre como construir APIs para HTTP, são coisas diferentes. E REST também não é CRUD, em nenhum momento o criador do REST restringiu seu trabalho aos verbos HTTP. Isso é uma falácia. Tá, você pode sair se perguntando então o que é RESTful? E o que é REST? É uma ótima pergunta. Se lermos o paper Architectural Styles and the Design of Network-Based Software Architectures, do Roy Fielding, percebemos que grande parte do que vemos por aí sobre REST é um baita mal entendido sobre o trabalho do Roy. O grande problema é que o paper aborda diretamente a construção de APIs. Mas temos que pensar que lá na época que foi escrito o paper, em 1999, o conceito de APIs era substancialmente diferente de APIs como nós conhecemos hoje. API, antes de mais nada, é um conceito computacional. API é uma interface que define interações entre aplicações. É um conceito que também envolve o hardware. Nós temos API para conversar com o hardware, temos API para conversar com o sistema operacional. A API não é uma exclusividade da web. A API define as solicitações que podem ser feitas, como fazê-las e o formato de dado que será utilizado nessa comunicação. E claro, o melhor exemplo do que eu acabei de falar são as APIs web. De maneira geral, uma API web define quais solicitações podem ser feitas através dos seus endpoints. Como fazer? É através do protocolo HTTP. E o formato de dado é o JSON. Eu acredito que muitas pessoas, principalmente você que é mais novo, acha que REST foi planejado desde o início como um modelo de arquitetura para APIs HTTP. E que o padrão foi construído num período caótico, em que todo mundo estava criando API HTTP de maneira totalmente errada. E como um salvador, apareceu Roy e apresentou: olha o REST, vamos resolver de maneira sensata as coisas. Mas não se engane, a linha do tempo aqui não vai fazer muito sentido. APIs HTTP no formato que nós conhecemos hoje só foi existir anos depois que o Roy publicou o paper dele. O paper do Roy não é sobre como construir APIs HTTP, mas sim sobre o próprio HTTP. O Roy contribuiu com a RFC do HTTP 1.0 e foi coautor da RFC do HTTP 1.1, que foi publicada lá em 1999. O REST serviu para o Roy como um guia dos princípios de arquitetura e foi utilizado durante o processo de padronização do HTTP 1.1. Ele usou esses princípios para tomar decisões sobre as propostas para incorporar ao HTTP 1.1. Resumindo, o REST é um estilo de arquitetura, ele fornece padrões para a comunicação entre sistemas. Na arquitetura REST, os clientes devem enviar solicitações para recuperar ou modificar recursos no servidor, e os servidores enviam respostas para essas solicitações, muito parecido com HTTP. Afinal,
são as mesmas bases. REST não é um padrão exclusivo para HTTP. Podemos implementar os conceitos do REST em qualquer linguagem, assim como quem consome o serviço pode ser em qualquer linguagem. Podemos ter uma API.NET de um lado sendo consumido por uma aplicação Java do outro, e trafegando JSON e conversando através do protocolo HTTP sem nenhum problema. Tá, mas e o RESTful? Onde é que ele entra nessa história? E esse tal de minha API não pode ter verbos? E aí, tá gostando desse vídeo? É um oferecimento da Desenvolvedor.io, a maior e melhor plataforma de cursos da Microsoft do Brasil. Acesse desenvolvedor.io. Primeiro, não existe uma definição formal sobre o que é RESTful. O mais aceito hoje é que APIs RESTful são APIs que implementam o REST. Lá no paper do Roy, ele diz que todo recurso deve ter um identificador único. No contexto do HTTP, esse identificador é a URI. No paper, não há nenhuma restrição sobre a URI, apenas diz: tem que haver uma URI. Por outro lado, se abrimos RFC 3986, que fala sobre o URI, novamente, não há nenhuma restrição a verbos ou ações. Logo, essa restrição que criaram é totalmente sem sentido. No mundo real, os resources, os nossos URIs, podem ter comportamento. Considere o seguinte endpoint: candidato/id. Agora é necessário aprovar ou recusar esse candidato. Dentro de um cenário de CRUD, podemos ter duas abordagens. Primeira, fazer um put em /candidato/id /status, alterando o status para aprovado, ou disponibilizar um patch para o candidato, por exemplo, patch/candidato/id, e esperar que o front-end altere apenas o status e não o nome. Em ambos um cenário, nós temos um grande problema. O back-end vai precisar entender a intenção da ação. Nesses exemplos, tanto o status quanto o nome do candidato poderia ser atualizado. Porém, cada situação pode haver desdobramentos de negócio diferente. O fluxo de aprovação do candidato envolve outras etapas, como enviar e-mail para o gestor da área. Já a atualização da grafia do nome pode ter uma integração com uma gráfica para remitir o crachá do candidato. O que eu quero dizer é que esses endpoints não traduzem a complexidade do negócio. Utilizar essa abordagem, quebramos conceitos fundamentais de design. No DDD, por exemplo, a linguagem ubíqua diz que não deve haver traduções. Logo, atualizar um status, que é um campo do banco de dados, é diferente de aprovar ou recusar o candidato. A linguagem ubíqua nos diz para utilizar a linguagem do negócio. Aprovar o candidato, como eu já disse antes, pode ter vários desdobramentos, como integrações com outras APIs e envio de e-mails. Resumindo, então esse papo de não usar verbo, ele complica muito mais o nosso dia a dia e nos atrapalha. E se utilizarmos verbos, não significa que nós estamos ferindo os padrões do REST. Em nenhum momento do paper é dito que não devemos utilizar verbos. E aí, Dev, você gostou desse vídeo? No próximo nós vamos falar sobre boas práticas de APIs RESTful. Se você quiser um vídeo sobre o padrão Fuckit, Overloaded HTTP e como ele se mistura com a história do REST, deixa seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça, daquele joinha e compartilhar ali com os amigos, nos ajude a crescer. E já sabe, né? Uma fruta, beba água, respeite seus pais e até a próxima.